Tem uma culpa que não faz barulho, mas pesa como se tivesse som. Você deita e o quarto fica quieto, mas por dentro parece que alguém fica repetindo a mesma frase. Você estragou tudo. Você tenta seguir o dia, responde mensagem no WhatsApp, trabalha, sorri quando precisa. Mas quando sobra um minuto, o peito aperta. E o mais difícil não é nem lembrar do que aconteceu. É sentir que Deus olhou para você e virou o rosto. Talvez você tenha errado feio. Talvez tenha sido um hábito escondido que ninguém sabe. Talvez tenha sido uma palavra que você não devia ter dito. Talvez tenha sido uma escolha que você faria diferente se pudesse voltar. E aí a culpa vira uma espécie de coleira. Você anda, mas não se sente livre. Você até ora, mas parece que a oração bate num teto. Você tenta pedir perdão, mas no fundo acha que não merece ser ouvido. E tem gente que tenta compensar. Tem gente que tenta se punir. Tem gente que tenta fingir que não sente nada. Só que nada disso limpa por dentro. Uma coisa é remorso, outra coisa é restauração. Uma coisa é reconhecer o erro, outra coisa é se definir por ele. Quando ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho. Lucas 15:20. E o que acontece nessa passagem desmonta, uma por uma, as mentiras que a culpa conta para você. O pai não fica na varanda esperando o filho rastejar. O pai não faz interrogatório. O pai corre. Ele abraça e beija o filho. O filho tenta confessar, tenta ensaiar aquele discurso de quem quer ser aceito pelo esforço, de quem acha que vai precisar pagar com humilhação. Mas o pai interrompe com amor. Ele manda trazer a melhor roupa, coloca anel, sandálias, prepara uma festa e declara diante de todo mundo que aquele filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Lucas 15:22-24. Agora deixa eu te pedir uma coisa. Não solta essa verdade, porque é aqui que tudo começa a mudar. O pai correu quando o filho ainda estava longe, antes do filho terminar a confissão, antes do filho provar qualquer coisa, antes de alguém dar permissão. Isso não é um pai esperando o momento de punir. Isso é um pai que não aguenta ver o filho carregando sozinho uma vergonha que ele não nasceu para carregar. A culpa te conta uma história. Ela diz, você vai ter que ficar do lado de fora. Ela diz, Deus só vai te receber quando você se tornar perfeito. Ela diz, você perdeu o direito de ser amado. Só que a cena do pai correndo desmente tudo isso. Porque ali o amor não é prêmio. É encontro. Talvez você esteja vivendo como se Deus fosse um fiscal, anotando cada falha, esperando o dia de te expor. Mas a palavra mostra um pai que corre para perto. Não é que ele acha o pecado bonito, não é que ele passa pano, é que ele ama o filho o suficiente para não deixar o pecado virar moradia. Ele não te chama para ficar no chiqueiro, ele te chama para casa. E sabe o que a culpa faz com muita gente? Ela cria uma religião do afastamento. A pessoa pensa, eu preciso me afastar de Deus até eu melhorar. Só que é justamente perto de Deus que a gente melhora. É justamente na casa do Pai que a gente volta a respirar. Longe você só aprende a se punir, perto você aprende a se refazer. E tem outro detalhe lindo. O Pai não devolve só um lugar. Ele devolve identidade. Roupa, anel, sandálias, isso é linguagem de pertencimento. É como se Deus dissesse, eu não estou te aceitando como um funcionário que errou, eu estou te recebendo como filho que voltou. A culpa te tenta reduzir a um rótulo, Deus te devolve um nome. Talvez você pense, mas eu preciso sentir que paguei, porque a culpa gosta de cobrança. Ela quer te ver sem alegria, sem paz, sem direito de sorrir. Só que Deus não é viciado em te ver no chão. Ele não te levanta para te jogar de novo. Ele te levanta para te ensinar a andar.
E é por isso que um coração culpado não precisa só de perdão, precisa de uma obra por dentro, porque tem culpa que é como uma mancha na roupa e tem culpa que é como fumaça no pulmão. Você não resolve só limpando por fora, você precisa de limpeza por dentro. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Salmo 51, 10. Olha que oração honesta. Não é, me dá uma chance para eu provar que eu consigo. É, faz em mim o que eu não estou conseguindo fazer sozinho. Talvez o seu cansaço venha daqui. Você está tentando se consertar na força, e isso está te quebrando. Você tenta, e no fim do dia está mais pesado do que começou. E o Salmo continua nessa mesma direção. Não é só tira a culpa, é não me rejeita, restaura a alegria, me sustenta. Porque a culpa rouba a alegria, ela rouba a estabilidade, ela rouba a coragem de olhar no espelho. E Deus não quer só apagar o que você fez, Ele quer curar o que isso abriu em você. Ele quer renovar esse espírito instável, esse coração que ficou oscilando entre vou mudar e não adianta. E aqui entra uma frase simples, mas poderosa, que muita gente esquece quando está se sentindo sujo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Tá vendo? Duas coisas juntas: perdão e purificação. Deus não só apaga a culpa, Ele trata a raiz. Ele não só diz, tá tudo bem, e te deixa com o mesmo vazio. Ele te purifica, Ele mexe dentro, Ele te dá um caminho novo. Às vezes você não está evitando Deus porque não crê no perdão. Você está evitando Deus porque acha que o perdão vem com humilhação eterna. Como se a partir de agora você tivesse que andar com um carimbo na testa. Só que o pai da parábola não marca o filho com vergonha. Ele veste o filho com dignidade. E isso não significa que não exista consequência, conversa difícil, reparo, pedido de desculpas, mudança de atitude. Existe sim. Só que uma coisa é Deus te corrigir como pai. Outra coisa é a culpa te torturar como carrasco. Deus corrige para curar. A culpa acusa para destruir. Então deixa eu falar com você de verdade. Voltar para Deus não é entrar numa sala de julgamento. É voltar para casa. Confessar não é se condenar. É parar de se esconder. É abrir a porta para a luz entrar onde estava escuro. Confessar não é perder valor. É recuperar direção. Talvez hoje você precise de algo bem prático, bem simples, bem possível. Não uma revolução barulhenta. Uma volta silenciosa. Sabe aquele momento em que o filho cai em si e decide levantar? Às vezes é só isso. Levantar por dentro e dizer: Pai, eu tô longe. Eu errei. Eu tô cansado de me esconder. Eu volto. Dá para fazer isso agora, do jeito que você tá. Sem maquiagem, sem discurso bonito. Deus não se assusta com a sua verdade. Ele se alegra quando você para de fugir. E se você machucou alguém, não use o perdão como desculpa para não reparar. Se for possível e seguro, peça perdão. Se for preciso, mude uma atitude, corte um acesso, coloque limites, procure ajuda. Porque purificação também é Deus te dando coragem de mexer no que alimenta a queda. E às vezes a mudança passa por terapia, por acompanhamento, por alguém de confiança caminhando com você. Isso não é falta de fé. Pode ser parte do cuidado de Deus com você. E se a culpa está virando desespero, se seus pensamentos estão ficando muito escuros, se você sente que não aguenta, por favor, não atravessa isso sozinho. Fala com alguém hoje. Procura ajuda profissional também. Deus não se ofende com o seu pedido de socorro. Ele se aproxima ainda mais. Agora, fecha os olhos por um instante e traz essa cena de volta. O pai correndo. Ele não corre porque você merece.
Ele corre porque Ele ama. Ele corre porque não quer te perder para a vergonha. Ele corre porque a casa não é casa sem você de volta. E talvez você nunca tenha visto assim. Deus não está esperando você se tornar digno para então te receber. Deus te recebe para te tornar inteiro. A graça não é o final do processo, é o começo da cura. Agora, respira e vamos orar juntos. Pai, aqui está um coração cansado. Aqui está uma mente que não consegue desligar. Aqui está alguém que tentou se perdoar e não conseguiu, que tentou esquecer e não deu, que tentou compensar e continuou pesado. O Senhor sabe o que aconteceu. O Senhor sabe o nome do erro, o tamanho da vergonha, o medo de olhar para ti e sentir rejeição. O Senhor sabe como a culpa visita a madrugada, como ela aperta o peito, como ela rouba a alegria, como ela faz a pessoa se sentir indigna até de sorrir. Mas hoje nós nos agarramos à tua palavra. Tu és o Pai que vê de longe, que se enche de compaixão e corre. Tu és o Deus que cria um coração puro e renova um espírito estável. Tu és fiel e justo para perdoar e purificar. Então, em nome de Jesus, nós confessamos diante de Ti. Nós erramos, nós nos desviamos, nós tentamos viver do nosso jeito e a gente não quer mais se esconder. Perdoa, Senhor, e não só perdoa, purifica. Tira essa sujeira de dentro, tira essa sensação de eu nunca vou mudar, tira essa condenação que virou rotina. Restaura a alegria da salvação, restaura a paz, guarda a mente dessa pessoa quando ela deitar, guarda o coração quando a lembrança vier, dá estabilidade onde hoje só existe oscilação. Dá coragem para reparar o que for preciso reparar, pedir perdão onde for necessário, cortar o que precisa ser cortado, procurar ajuda quando for o caso. Sustenta com um espírito disposto, obediente, firme, sem desespero. E que essa pessoa sinta ainda hoje a verdade do teu abraço. Que ela pare de viver como escrava da culpa e volte a caminhar como filha amada, como filho amado. Que o Senhor transforme o arrependimento em recomeço, a vergonha em aprendizado, o peso em descanso. E onde houver pensamentos muito escuros, traz luz, traz proteção, traz gente certa por perto, traz cuidado. Que o Senhor conduza passo a passo, com amor, com firmeza e com paz. Nós entregamos tudo nas tuas mãos. Amém. Você não é o seu pior dia. Você é alguém que pode voltar para casa. Se essa oração é para você, escreve amém nos comentários. O que hoje você precisa entregar de vez para parar de carregar sozinho?